Pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live do IAPE, hoje com um tema super interessante, super importante, que é a aposentadoria do professor. Eu vou conversar aqui com a Carla Bezerra, né? A gente vai bater um papo bacana aqui com vocês sobre a aposentadoria do professor. Então, um beijo para todo mundo que está entrando. Nossa presidente Priscila Simonato já está aqui. Carla, se você já tiver online, Carla, me dá um alô aí. Mayra, um beijo. Marcelo, Pacheco. Vamos ver se a Carla já está online. Deixa eu chamar a Carla aqui. Vamos ver se a Carla entra, para a gente já começar a falar, então, do nosso tema, que é um tema muito legal, que é a aposentadoria do professor, também bem impactada pela reforma da Previdência Social, pela emenda 103, o que torna aí necessário que a gente conheça as regras antes e depois, né, da reforma, para entender o que é melhor para o nosso segurado. Pessoal, bastante coraçãozinho aí pro Instagram notificar todo mundo. Mandem aviãozinho, convidem o pessoal para participar aqui com a gente. Eu tô esperando a Carla. Vamos ver se ela aceita aqui. Eu já mandei o convite para ela. Mandar um oi para todo mundo que tá entrando aí. Ah, Olá, querida, tudo bem? tudo bem? Como é que tá por aí? Tudo certo. E você? Deixa eu Bem, me ajustar aqui. bem também. Vou Ah, colocar então aqui, tá ótimo. vou colocar aqui um filtro. Eu vou entrar Essa aqui, hora precisa de filtro. é, eu tô sem filtro, né, menina? E eu tô aqui no IAPE, então eu tô meio não querendo mexer muito, mas eu já vi aqui que tem uns filtros, acho que dá pra gente melhorar a situação. Eu vou Você deixar o tá bem, negocinho para querida? funcionar. Se apresente para todos aí, enquanto eu busco um filtrozinho para mim aqui. Apresento, vou só pegar aqui meu fone para melhorar. Bom, eu sou Carla Bezerra, advogada previdenciarista. Hoje eu estou representando o IAPE aqui em Brasília, né? Junto com a doutora Ariadna e com o doutor Wilson Andrade. Deixa eu colocar aqui meu fone. E é um prazer muito grande estar aqui e falar sobre esse assunto, né? Sobre a aposentadoria do professor, para mim, é especial. Porque, além de advogada, eu sou também servidora da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Legal. Não Não sou, sabia. não sou professora, mas sou da área, né, da educação. Então é prazeroso falar disso aqui para mim, né? Não é minha área de trabalho lá, mas eu estou em contato diariamente, né, com a figura do professor. Então, para mim é bem prazeroso falar isso. E aí eu atuo basicamente, né, presencialmente aqui em Brasília, porque agora a gente atua em qualquer lugar do mundo, né, remoto. Agora a gente tá sem limites, né? Eu É, falo que o Brasil a gente ficou pequeno. não tem mais Hoje, limite territorial, né? exatamente. Depois da pandemia, que a gente se adaptou 100% a essa realidade online, Uhum, a gente pode ter processos em qualquer lugar do Brasil, né? Então, isso é uma coisa exatamente, bacana, né? exatamente. Mandar um Tá bom beijão para aí a todo mundo luz? que eu Tá já ok vi um aí? monte. Tá bom, tá Tá, ótimo. né? Uhum. Mandar um beijo, vi várias pessoas entrando aqui. Galera, Mayra, que tira um também é print aí representante e do vai IAPE, postando, né? mandando um beijo. Vão mandando os aviãozinhos. A Alexandra, que é uma querida, que sempre me acompanha e sempre está nas minhas lives. O Carla, bom, Sim. a ideia aqui, gente, eu tô no Instagram do IAPE, então eu nem me apresentei, né? Meu nome é Ana Júlia Caixão, para quem não me conhece. Eu também sou representante do IAPE em São Paulo, né? Em São Paulo tem toda uma turma aqui de representantes, uma turma boa. E estou muito feliz com essa possibilidade, assim, com essa chance aqui de participar do Instituto.
E já tive a oportunidade lá no IAPE, né, de ouvir você falar, né? Nós nos conhecemos por conta disso. E falo aqui com a maior tranquilidade do mundo, porque eu te disse isso no dia que você falou, né? Que eu tinha achado fantástica a sua fala, que você fala muito bem. Então, estou muito Obrigada. animada para te ouvir falar. Não é coisa, não estou te falando agora, você sabe disso, eu já te disse Sim, antes. Eu estou muito animada para te ouvir falar, para a gente conversar um pouquinho sobre a aposentadoria do professor, né? É um tema bastante complexo, porque a gente tem a é, aposentadoria do professor no regime geral, a gente tem lá os muitos regimes próprios de previdência isso, social, e é um benefício que na reforma da Previdência, acho que de forma geral, né? Quando a gente pensa numa reforma que traz idade mínima na aposentadoria, né? A par de toda a discussão que a gente tem, se idade é um risco social ou não é um risco social, quer dizer, se o tempo de verdade, contribuição é um risco social ou não, se a gente precisa da idade mínima para o sistema se sustentar, a gente sabe que isso tem um impacto importante, né, no que diz respeito ao acesso ao benefício. Então, acho que a gente podia verdade. começar por aí, com essa ideia do antes da reforma, como a gente tinha o sistema, como é que fica, quais são as possibilidades que a gente tem, para depois a gente tentar falar de algumas questõezinhas mais polêmicas aí, algumas tesezinhas de professor. Vamos lá, então eu vou só tirar minha atenção aqui dos comentários, senão eu não consigo me concentrar, né? Então mais tarde a gente vai vendo as perguntas, né, e vai Eu vou respondendo. olhando, fica tranquila que eu vou Tá, olhando. Eu vou tá fazer ok. assim, tá, gente? Que eu não enxergo muito bem, mas eu Tá, chegando mais porque perto, senão eu vai. tiro a minha atenção, ela é desviada. Bom, quando a gente fala, né, da aposentadoria do professor, a gente precisa primeiro separar os dois planetas entre o professor que faz jus a essa aposentadoria diferenciada, e nós vamos entender que ela não é especial, né, para os professores que não fazem jus a essa modalidade de aposentadoria diferenciada. Então, o campo é bem amplo, sim, dos professores que fazem jus, né? Porque são aqueles professores que estão na educação básica, basicamente na educação infantil, fundamental e médio, né? Então, quando a gente engloba esse grupo de professores, a gente atingiu educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, no geral. Então, o professor universitário, infelizmente, ele não é mais contemplado por essa modalidade de aposentadoria. Ele já foi lá atrás contemplado, né, por essa aposentadoria diferenciada, mas hoje não é mais. Ele não faz parte da educação básica. E aí, o STF veio trazendo para a gente essa diferenciação e veio trazendo para a gente uma facilidade de entender para saber para quem nós podemos aplicar essa aposentadoria na ADI 3772, se eu não me engano. 3772. É. E aí ele classifica o professor, aqueles professores que não, que aliás, que podem também entrar com esse benefício diferenciado, que não é só o professor que está adstrito à sala de aula em si, aquele professor do CUSP diz que fala do português, da matemática. Ele também diz, né, o STF traz para a gente dizendo que aqueles professores que atuam na direção de escola, né, na vice-direção, professores que são coordenadores, aqueles que fazem o assessoramento pedagógico na escola. Então, aquelas pessoas que trabalham em si com a função final da educação, né, do magistério, também são reconhecidos como professores aptos a solicitar essa aposentadoria de forma diferenciada. Mas nessa própria ADI, que veio facilitar a vida da gente como previdenciarista, né, como advogado, ele traz, então, assim, eu costumo falar nas minhas aulas que ele dá pra gente dois requisitos. O primeiro é ser da carreira magistério, que ele precisa dessa carreira, né, da carreira magistério. E quando eu falo de precisa ser da carreira magistério, para as pessoas que, como eu, trabalham em secretarias de educação, em Ministério da Educação, sabe que a gente divide a educação em duas carreiras, que é a carreira de magistério e a carreira de assistência à educação, que no caso, por exemplo, é onde eu me enquadro. Hoje eu sou chefe de secretaria. Então, eu sou da carreira de assistência, né, à educação, não sou da carreira magistério. Então,
essa ADI veio trazendo pra gente, olha, você precisa ser da carreira magistério e você precisa trabalhar com a educação nas modalidades da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E aí começam a vir essas nuances, né? Vem cá, e eu sou professora e fui trabalhar na biblioteca de uma escola. Bom, aí se você vai trabalhar, por exemplo, na biblioteca de uma escola, se você vai trabalhar numa outra sala de apoio, né, que não seja com a função final de magistério, você sai desse requisito de estar na sala de aula. Mas vamos supor que você vai, aí aqui tá um pulo do gato. Vamos supor que você está lá na biblioteca e você faz a hora do conto todo dia com os alunos da escola. Ali a gente consegue observar uma sala de aula. Então, não é algo que a gente diz que é relativamente comprovado. Não é absolutamente, né? Não é porque você está numa biblioteca que não vai estar dentro da carreira magistério. Mas você pode não estar. Tá? Então, pode estar e pode não estar na carreira magistério, por exemplo, dentro de uma sala de biblioteca. Eu falo sempre da hora do conto, porque nas doutrinas a gente ouve essa hora do conto, porque é comum mesmo o professor chamar ali as turmas por horário para contar historinha, para falar sobre literatura. E aquilo com certeza é uma sala de aula, né? Ó, Ana Júlia, você me interrompe quando quiser falar, porque eu falo muito. Menina, eu não te interrompo porque eu falo demais da conta. Eu fiz até mentalização hoje que eu ia ficar deixando você falar, que se deixar só eu falo. Ó, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Sim. Eles estão questionando algumas outras situações de professores. Não, curso profissionalizante, não. Isso, não. Ensino superior, não. Não. Universitário, não. Meus Não. alunos de cursinho, eu dou aula em cursinho para concurso. Eles tiram sarro de mim, falam, você não, eu também não. Professor de cursinho também não. Tá? Agora, essa decisão do STF, na verdade, é a validação, né? A declaração de constitucionalidade de uma legislação que estendeu o conceito, né, para os diretores, professores pedagógicos, né, coordenadores pedagógicos. Essa é uma dificuldade, né, e essa é uma questão que foi proposta aqui um pouquinho mais atrás. Essa é uma dificuldade que ela está nos diversos regimes, né, de previdência social. Não é uma dificuldade exclusiva do regime geral de previdência social. Essa é uma regra que a gente vai se enquadrar, porque eu acho que esse é um ponto que é importante a gente colocar. Hoje a gente tem professores vinculados a regimes próprios municipais, a regimes próprios estaduais, né? Então, eu tenho um professor do município, eu tenho um professor do estado, e eu tenho um professor da rede privada que está vinculado ao INSS, ao regime geral de previdência social. E até mesmo, né, Carla, os professores que têm mais de um vínculo e acabam pertencendo a mais de um regime social. Agora, essa primeira colocação da Carla aqui, que é fundamental a gente entender para quem é essa aposentadoria, ela é uma dificuldade que vale aí para todos os regimes. Assim, só para fazer a complementação e deixar você continuar. Pois é, então vamos lá. Então, sobre o universitário, então, eu já vou fazer até um parênteses aqui na frente, porque ele é importante mesmo, traz muitas dúvidas, né? Então vamos lá. Então, voltando lá para saiu da sala de aula para a biblioteca, a gente então discutiu que pode sim ou não ser enquadrado. Vamos agora outra nuance que acontece muito, né, na profissão do professor é quando ele usufrui de auxílio-doença, quando ele usufrui de algum benefício por incapacidade. Então, vamos lá. O professor, ele foi acometido por alguma doença. Vou dar um exemplo aqui, uma síndrome do pânico dentro da escola, e foi comprovado que a síndrome do pânico ela foi causada, sim, pela atividade estressante, nós sabemos que é uma atividade extremamente estressante. Ele foi acometido por uma síndrome do pânico e saiu por um auxílio-doença, tá? E aí, quando ele retornou à atividade, por exemplo, ele foi para outro tipo de atividade pedagógica. Então, ele vai sair dessa, né? Ele vai sala de aula, mas aí ele não vai mais ser observado como um profissional da educação capaz de usufruir desse benefício diferenciado? Não. Né? Isso é muito corriqueiro na área da educação. A gente sabe que se no momento, né, que o professor saiu para usufruir de um auxílio-doença, algum benefício por incapacidade, mas ele estava naquele momento exercendo as suas atividades
como professor da carreira magistério educação básica, ele continua sendo caracterizado como professor da educação básica, né? Apto a usufruir, sim, desse benefício diferenciado. Então, se ele não estava na atividade, não vai contar. Então, aí ele não vai usufruir desse benefício, tá? Então, se estava na atividade, usufrui. Se não estava, não usufrui. E os professores de 2 regimes, como a doutora Ana Júlia falou, eles não vão poder ou vão poder? Então, sim. Ainda que o professor tenha 2 regimes, seja ele, né, próprio e o regime geral, ou um próprio federal e um próprio estadual, municipal, e aqui em Brasília é bem comum de ver isso, tá? Né, de estar no federal, estar no estadual, ele pode se usufruir desse benefício, né, da aposentadoria diferenciada, não existe vedação, né, dessa percepção, e aqui as pessoas conseguem confundir entre benefício de pensão e aposentadoria, né, aí é Acumulação. diferente, tá, de 2 aposentadorias com que você poderia, na época da atividade, cumular, então você vai sim usufruir desse benefício, né, da diminuição do tempo de atividade de professor. E aí, quando a gente fala disso, benefício, vem também aquela história do, vem cá, e se eu não conseguir os 25 anos como professor e eu quero transformar em tempo comum? Eu tinha 20 anos de professor e 10 de tempo, entre aspas, comum. Eu posso? E aí, não pode há muito tempo, desde antes, né? Desde da emenda constitucional 18, isso tem muito tempo, tá? Então, desde essa emenda, a gente não pode transformar o tempo do professor em tempo comum. E aí, pedagogicamente falando, tem que lembrar que nós comumente tratamos, sim, a aposentadoria do professor como especial, mas ela não é uma aposentadoria especial. Ela é uma aposentadoria contada com tempo diferenciado, né? E como a gente está falando aqui para pessoas, para os professores, para advogados, a gente tem que entender que não é um tempo especial, é um tempo que faz uma contagem diferenciada. E que se você, né, na época, por exemplo, o requisito era 25 anos de professor para todo mundo. Se você tinha 24 anos, 364 dias, você não pode usufruir desse benefício, porque você não completou o tempo mínimo como atividade de professor, Eu até né? acho que essa questão, né, da aposentadoria do professor, né, e acho que o legislador ele foi muito claro com relação à intenção dele, porque ele inseriu no capítulo da aposentadoria por tempo da especial, por tempo de serviço na época, né? Eu acho que esse é um tema muito interessante, porque ele abriu espaço para uma série de discussões, inclusive com relação à constitucionalidade do fator previdenciário da aposentadoria do professor, porque é Isso. muito incoerente você pensar numa atividade que você entende que vai demandar uma aposentadoria mais rápida, mas também você vai aplicar o fator que quer dizer para ele Exatamente. ficar mais tempo trabalhando. É que, infelizmente, essa tese acabou Não ganhamos, né? passando aí no STF. É. Mas sobre essa questão da conversão do tempo comum e especial, enfim, esse entendimento que você coloca, que é um entendimento majoritário, né, no sentido de que desde lá da emenda 18 a gente não pode, na verdade isso é antes da Constituição Federal de 88. Isso. A gente tem 81, uma né, eu tese, acho. né? Tem uma tese, Carla, não sei se você... Eu na verdade, nunca fiz processos judiciais, por isso que eu tô trazendo isso para você. E o professor João Batista Lázaro é um que defende essa tese da possibilidade de conversão do tempo até 95, até a 9.032 de 95, por conta da especialidade da profissão. Né? Assim, bom, a profissão era uma profissão, apesar de não ser uma aposentadoria especial, né? Então, esse é um tema interessante. Eu já queria fazer um link aqui, antes de você avançar aí nas regras da aposentadoria, para pensar na ideia do professor deficiente, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Então, o professor não recebe uma aposentadoria especial, ponto. Ele recebe uma aposentadoria por tempo, com tempo reduzido. Hoje, na regra atual, ele tem uma aposentadoria programada com as regras específicas para ele. Perfeito, Exatamente. Né? Que é idade mínima e tempo mínimo de contribuição. Exatamente. Bom, se ele não é uma aposentadoria especial, quando eu trato do deficiente, na Lei Complementar 142 de 2013, a lei não faz restrição a este tipo de aposentadoria. Ela faz a restrição de acumular
com a redução da aposentadoria Isso. especial, que não é o caso dele, né? Não sei se você pensa a esse respeito, né, de que não seria justo, eu não vejo de uma maneira justa com o professor que é uma pessoa com deficiência, seja ela, né, leve, média, né, moderada ou grave, enfim, seja durante todo o seu período de trabalho ou não, mas a gente deveria aplicar essa dupla redução para o professor. Você não acha que essa é uma tese? Eu acho uma tese muito interessante, né? Acho até porque, assim, como a aposentadoria do professor não é especial, então eu não estaria acumulando duas aposentadorias especiais. Duas reduções, né? Não, Eu acho até. exatamente. Então, é uma aposentadoria com tempo diferenciado e uma especial. Agora, é uma tese bem pesada da gente levar para o judiciário, né? Porque, com certeza, administrativamente, a gente não conseguiria fazer essa Não, discussão. administrativamente não. Eu acho que judicialmente É, o pouco que eu tenho de conhecimento de decisões, elas não são é, favoráveis, né? Mas você não. acaba muitas vezes fazendo uma comparação, né, do professor que em tese aposentaria mais rápido por conta da sua profissão, aposentando no Uhum, mesmo tempo de uma pessoa com deficiência por conta da é, redução da lei, né? Então eu acho uma uhum, tese interessante, mas ainda precisa avançar muito o estudo com relação a isso precisa, e construir isso de uma maneira bem coerente dentro do judiciário. precisa. Mas só Se para. a- Só não queria deixar passar, porque eu sempre faço essa comparação quando eu falo da e ela é especial. importante mesmo. Para nós, E como advogados, trabalharmos, né? Voltando lá no universitário, me veio aqui um estalo de luz, uma coisa que eu acho interessante lembrar. O professor universitário, ele não é tido como tempo diferenciado, né? Mas a gente consegue um pedacinho de luz na ai, legislação, né? Quando ele não preencheu os requisitos totais, né, como tempo diferenciado, mas ele desenvolveu as atividades como professor universitário um tempo anterior a 98, né, como professor ainda bem que é. universitário. E aí a própria IN 77, então, ou seja, o INSS de ofício pode reconhecer isso, apesar que nós, advogados, sabemos que a gente precisa provocar o INSS para esse reconhecimento, né? Mas o INSS pode reconhecer que quando o professor, né, ele teve essa atividade anterior a 1998, a gente pode majorar esse tempo, né? Não converte, mas a gente majora em 20% para mulher e 17% para homem. Claro que a gente precisa Né? fazer uma análise individual de cada pessoa, de cada segurado. Mas existe essa possibilidade, né? E aí eu vou passar a falar, que eu acho legal a gente falar, sobre, né, para dar tempo aqui, já foram 23 minutos, sobre os requisitos, né, antes da reforma e pós-reforma. Porque eu, por exemplo, não tenho nenhum cliente ainda totalmente pós-reforma, claro, né? Então, nossos clientes, eles estão entre a reforma, a maioria Transição, deles, né? né? Na transição. E antes da reforma era fácil a conta, né, Ana Júlia? Era assim, homem tinha que ter 30 anos de magistério puro, né? Mulher, 25 anos de magistério puro. E se até o dia 13 de novembro a gente conseguisse preencher todos esses requisitos, a gente podia solicitar essa aposentadoria pela regra antiga. Era uma conta muito fácil de fazer, né? Tô falando no geral, né? Era uma conta muito fácil de fazer. E aí, a gente usava 80% das médias, né, das contribuições, do nosso salário de contribuição era muito fácil de fazer essa conta. Então, a gente usava a partir de julho de 94 para frente a média das 80 maiores contribuições. Ponto, era isso, né? Então, a gente tinha uma conta muito mais fácil de se fazer. Era uma tranquilidade pegar um professor para fazer essa conta. E aí, a gente só não aplicava do previdenciário, né, quando tinha o tempo de contribuição, mais idade, chegava no sistema de pontos, 81, 91, né, 2019, 82, 92, 2020, né, e assim sucessivamente. Aí a gente aplicava mais 5 pontos, que a legislação nos permitia, e a gente conseguia não aplicar esse fator. Essa era a conta geral e fácil de se fazer. Aí veio a reforma da Previdência. E eu digo que a reforma da Previdência para o professor trouxe para a gente, advogado, alguns obstáculos pela frente, porque são muitas contas a se fazer, porque não é a conta normal da regra, não é a regra geral de todos os outros, né? Então ela não é especial, mas ela tem um tempo diferenciado. Então a gente tem que observar, né, que são vários requisitos. E aí teve a extinção do tempo de contribuição, como nas outras modalidades também.
E aí passou ao homem ter 60 anos de idade, com 25 de magistério. E lembrando que essa idade, é esse tempo de contribuição de 25 anos de magistério, até que chegue lei complementar que regulamente, né? Que eu não acredito que chegue tão cedo. E ela pode chegar regulamentando também com 25 anos. Falar, não, tudo bem, vou regulamentar e manter 25 anos. Porque essa, né? Essa é uma modificação interessante, né? Assim, a gente tem a introdução da idade mínima para o professor, que é realmente é difícil, né? Eu acho que de compatibilizar. Mas a gente unificou agora o tempo mínimo de contribuição para 25 anos para o homem e para a mulher, porque antes o tempo do homem era 30, da mulher 25, tem idade mínima, né? Agora a gente parte para a regra, vamos falar da regra, que é a regra permanente, apesar dela ser uma regra, praticamente uma regra transitória, porque ela depende de regulamentação por lei complementar ou possível modificação por lei complementar. Ela traz o mesmo tempo para o homem e para a mulher com a idade mínima diferenciada de 60 para o homem, de 57 para a mulher, né? O que a gente pensa, né, Carla? Você que é muito ligada na área de educação, mas são pessoas que começam a trabalhar muito cedo. Muito cedo. E atingir a idade mínima é difícil, né? Você chega a 25 anos de magistério muito antes de você completar essa idade, né? E aí é que entra a importância para a gente das regras de transição, que vão permitir que você tenha aí um meio termo, um lugar no meio do caminho, para você não entrar direto nessa regra nova, né? Que é uma regra bem... que dificulta mais, né? E lembrando que muitos dos nossos professores ainda na ativa são de uma época que não se fazia, por exemplo, educação infantil. Não se fazia pedagogia para trabalhar na educação infantil. Nós estamos falando de profissionais que ainda faziam só o magistério do ensino médio. E nós temos muitos desses ainda no mercado de trabalho, que é o caso de uma irmã minha, por exemplo. Que primeiro fez magistério no ensino médio, depois pedagogia, né? Então, a gente está falando de vários tipos de grupo de professores. E, realmente, esse pessoal, então, que fazia magistério no ensino médio, partia para o mercado de trabalho, eu estou falando de gente com 17 anos de idade, né? Que terminava o ensino médio, tinha o magistério e ia dar aula em escola. Elas poderiam terminar com 17 anos de ensino médio e ali elas eram professoras de educação infantil. Então, se eu somar hoje, por exemplo, hoje eu preciso de 25 anos, né? Sou ruim de conta. Mais 25 com 17, 42, não é isso? Isso. Ou seja, com 42, eles teriam 25 anos já de contribuição. Só que hoje eu preciso de 57 anos de idade. O que me faz crer que, além do tempo de contribuição, essa pessoa vai ter que trabalhar 12 anos para alcançar a idade. Não acho justo pelo árduo trabalho que pela árdua atividade. Mas vamos lá, para a gente conseguir falar das regras, né? Então, hoje... É incoerente mesmo, né? Eu tô vendo aqui o pessoal se manifestando, a Damasceno Cláudia falando, eu tenho 26 anos de magistério, mas não tenho a idade. É incoerente essa situação da idade, né? É incoerente. Por conta da atividade. É incoerente. Um tipo de benefício, né? Acho bem, e aí complicado. Então acabou o tempo de contribuição, veio o homem agora tendo que ter 60 anos de idade e 25 de contribuição, né? A mulher tendo que ter 57 anos e 25 de contribuição também, até que alguma lei complementar surge regularmente, que eu acho que não vai fazer, né, não virá tão cedo e se vier, acho que não muda de tempo. Acho que a reforma, ela deixou tanta coisa para as leis, né? Até que lei regulamente, até que lei regulamente. Quando vai ser isso, né? São anos, né? Até a gente conseguir operacionalizar tudo isso em termos legislativos. Então, por enquanto, vai ficar assim por um Vai bom ficando tempo, assim, né? eu acho, E aí vem esses dois requisitos, né, principais, de idade e tempo de contribuição. E aí trouxe alguns malefícios que a reforma, né, trouxe também para outras categorias, que é, por exemplo, o cálculo da média contributiva, que foi para 100% das contribuições durante toda a vida laborativa desse professor, né? Então, faz essa média de 100% das contribuições e a gente multiplica por um coeficiente, que é o nosso calo, né? O coeficiente, esse cálculo. Que o homem com 20 anos de contribuição e mulher com 15, após esse período de contribuição, soma-se 2% a mais a cada ano.
Então, assim, no geral, basicamente, para você se aposentar bem, você tem que ter 40 anos de contribuição. É muito tempo para essa atividade. Quem trabalha com educação sabe que isso é praticamente impossível, né? E é outra incoerência, porque você estabelece um tempo menor de contribuição, mas uma regra que vai É geral, para você né? pontuar, né? Para você pontuar, você tem que jogar um tempo maior, né? Então, Exatamente. enfim, né? São muitas questões aí. Desculpa. E aí as regras, né? As regras que são de transição para os segurados que são professores, já estavam no sistema, mas que não tinham direito adquirido. Ou Isso. até, né, que vão se aposentar hoje, mas que eventualmente a regra de transição pode ser mais vantajosa, financeiramente falando. Porque acho que isso é importante a gente pontuar, tem bastante comentários aqui do quando eu vou me aposentar, qual seria. E isso depende de um planejamento, de você analisar a situação individual. Porque a gente joga em todas as regras e vai observar o critério de cálculo para saber o que é mais vantajoso, né? Nesse ponto aí que a Carla bem colocou com relação à alteração do critério de cálculo, a gente tem aquela regrinha importante que é a regrinha do descarte, que eventualmente também pode ser utilizada se tiver essa sobrinha de tempo. Então, tudo depende de você planejar, né? E de você entender exatamente qual é o regime a qual você, né, ao qual você está submetido, se você é municipal, estadual, federal, se você é INSS, se você é regime geral, tá? Verdade. É mais difícil falar, né, Carla, de regime próprio, porque são muitos regimes. São muitos, E a gente geralmente fala acaba do geral, falando mais né? do regime geral aqui, mas hoje os regimes acabam se aproximando, são muito né? próximos. As específicas, tempo mínimo de serviço público, tempo mínimo no cargo, enfim. Mas a gente tem regras hoje cada vez mais próximas entre os regimes. É verdade. Até porque eles levam em consideração muito texto constitucional, né? Exato, Então, nas regras de transição, na regra geral, para todos os trabalhadores, né? São basicamente 4. Pedágio 50%, pedágio 100%, né? A regra de ponto e... A idade mínima progressiva, isso. Então, a notícia ruim é que o pedágio de 50%, ele não é aplicado para os professores, tá? Então, vocês, professores, né, que queriam usar como regra de transição 50% do pedágio, não pode usar ela, tá? Então, para vocês, ela não é aplicada. Mas tem o pedágio de 100%, né? Que a gente não aplica o coeficiente. E aqui está o benefício dessa regra de transição. Então, vocês participam, né, do pedágio de 100%, que eu vou explicar aqui o que é, mas não aplica o coeficiente, né? Vai ser 100% do salário de benefício. E aí a idade mínima é de 55 para o homem e 52 para a mulher, e um tempo mínimo de contribuição, tá? O tempo mínimo ele precisa existir. A regra de pontos, a gente utiliza ela só para preencher os requisitos, né? Mas ela já incide o coeficiente. Aí tem que se analisar caso a caso para saber qual é o melhor benefício aplicado à pessoa, né? Então, a gente pega o salário de benefício, multiplica por aquele coeficiente, né, de 60% para homem, a partir de 20 anos de contribuição e 15 a partir de 15 anos de contribuição para mulher, 60%, com mais 2% a cada ano, que excede 20 anos para homem e 15 anos para mulher. Né? Então, a gente faz a somatória do tempo de contribuição com a idade e vai aplicando esse coeficiente ano a ano, aumentando 2% a cada ano, que excede 20 para homem e 15 para mulher. E a regra da idade mínima progressiva, né? Alguns que eu analisei, Ana Júlia, nesses últimos tempos, foi a melhor regra que eu consegui para alguns dos meus clientes, para a maioria dos meus clientes, na verdade. É claro que faz, né, diferenciação em relação ao cliente, quantos ele tem de trabalho, qual a idade dele. Mas essa é uma modalidade de contribuição, né, de aposentadoria por contribuição, e a gente precisa cumprir 30 anos se homem e 25 se mulher. Então, essa é a diferenciação, né? E observar a idade mínima. Então, a idade mínima com a reforma, isso está na lei, né, na emenda constitucional, em 2020, por exemplo, era 56. Em 2019, na reforma, começou da reforma, era 56 se homem e 51 se mulher.
Aí, 2020, né, um ano após a reforma, aumentou 6 meses. Então, por que que o nome é regra da idade progressiva? Porque nós aumentamos 6 meses a cada ano. Então, 2019, 56 anos homem, 51 mulher. 2020, 56 e 6 meses homem, 51 e 6 meses mulher. E a cada ano vai aumentando 6 meses, né? E assim sucessivamente. Por isso, regra da idade progressiva, né? Essa regra, ela, infelizmente, ela leva em consideração aquele coeficiente que a gente faz o cálculo, né? De 60% a partir de 20 homens e 15 mulher, 2% a mais por ano. Então, ela tem que ser analisada. Aí, se alguém me perguntar agora, que é o que sempre me perguntam, qual a melhor regra para o professor? Não existe a melhor regra. A melhor regra ela é aplicada individualmente a cada profissional. Porque leva-se em consideração ao tempo de contribuição, leva-se em consideração a idade da pessoa. Os professores, né, muitos se mantêm em 2 regimes. Muito. Aqui em Brasília, por exemplo, tem a figura do professor de contrato temporário, que deve ter em outros lugares também, que ele substitui algum profissional que é, né, do regime próprio, ele é do órgão, e aí ele pode ficar fazendo praticamente que anualmente esses contratos. Então, geralmente, ele mantém se mantém dentro do órgão. Então, tem uma diferenciação de tempo de contribuição também. Então, temos várias figuras de profissionais da educação. Então, essas regras, elas precisam realmente ser analisadas, tá? Não consigo dizer qual a melhor regra para todo mundo, certo? Mas, Sim, a notícia sim. E boa é também que os é professores... até interessante Ah, você falar, Carla, quando você fala das regras transições, da progressão, da idade e tudo mais, porque como a idade do homem, na regra geral, né? aham, Não do professor, ela foi mantida em 65 e a da mulher uhum, aumentou de 60 para 62. Quando uhum, eu jogo isso na transição do professor, porque esse é o parâmetro, né? Esse aham, é a régua, né? Quando eu jogo isso na regra transitória, você vai observar que nessa progressão, o homem ele vai chegar na idade de 60 anos antes da mulher chegar nos 57. Então, para ele, para a progressão e para a mulher, a progressão continua. continua. Esse também é um Isso, ponto, né? Que o fato da idade da mulher ter aumentado na regra fixa da reforma, na regra geral da reforma, também afetou muito a professora, porque a transição dela é mais ficou longa. mais É longa. mais longa porque ela vai, obviamente que o parâmetro agora foi aumentado em 2 anos, né? Então, normalmente você vai Exatamente, jogar isso, você vai jogar isso para frente, né? Então, e exatamente. isso que a Carla coloca é uma coisa extremamente importante, que é essa análise individualizada, né, da situação concreta daquele segurado, daquele professor, para saber primeiro qual é o melhor benefício para ele. Isso pode ser financeiramente falando, ou isso pode ser em tempo. Porque Isso. a gente pensa hoje, o melhor benefício é aquele de melhor valor. Depende. Porque Depende. eu falo que o planejamento, né, a ideia da aposentadoria é um projeto de vida pessoal. Pode ser que você diga para ele, se você esperar 4 anos, eu vou te jogar na regra do pedágio de 100%, que eu gosto dessa regra bastante, porque ela tem um coeficiente de 100%. Isso. O sistema vai te devolver o melhor que a gente pode obter hoje, né, que é 100% da sua média. Só que talvez para aquele segurado isso não seja adequado àquilo que é a realidade dele, a vida dele, o projeto de vida dele. Então, tudo isso, né? Por isso que eu acho que ganha essa complexidade, né? A gente Ganha. olhar para cada um individualmente. Basicamente, a gente vai ter 3 regras transitórias. Então, eu tenho que compreender que eu tenho uma regra antes da reforma. Eu tenho uma regra depois da reforma. E eu tenho essa regra do meio do caminho, que é a transição, que vai trazer 3 possibilidades aí, ou por pontos, ou com a idade mínima progressiva, ou com pedágio de 100%. 100%. Basicamente, fazendo um resumo de tudo que a Carla explicou detalhadamente, muito bem, por sinal, basicamente é esse cenário que a gente tem. E essa necessidade da gente olhar individualmente o professor para pensar
dentro da realidade dele, o que é melhor, se ele está em mais de um regime, o que é que compensa ele fazer, se é buscar 2 aposentadorias, se eventualmente é trazer de um regime para outro, se não tiver concomitância. Então, são muitos elementos aqui que trazem essa análise aí, análise do que é melhor para o professor, né, Carla? Verdade. E uma coisa que eu ia colocar para você, que eu acho que é interessante também, com relação a essa prova da condição de professor, né? Com relação a esse elemento que você vai apresentar, por exemplo, um diploma, sou professor, ponto. Mas isso não significa necessariamente que você está exercendo e que você está exercendo em sala de aula, né? Então, eu posso, por exemplo, ter um diploma de professor hoje e estar dando aula particular só. Eu não estou em sala de aula, né? Não então, caracteriza. Exatamente. Existem outros elementos de prova. Acho que você podia pontuar rapidamente, assim, só para a gente fechar. Sim. Com Bom, relação à prova. O do professor, realmente, eu não tenho problemas de comprovação, né? A comprovação probatória do professor é bem robusta. Primeiro porque, quando um cliente nessa situação me procura, a primeira coisa que eu peço é a declaração das escolas que ele tem, né, no CNIS, por exemplo, que é a certidão, né, que é o Cadastro Nacional das Informações Sociais. Então, ali eu peço. É claro que existem outras escolas que não existem mais, né? Existem lugares que não existem mais. E que aí existe outro meio de prova, como diários que ele guardou, né? Ou é quando os clientes fazem planejamento previdenciário comigo, e isso eu faço na minha profissão, cada lugar diferente que eu passo, eu pego a certidão anterior, né, do meu trabalho. Vocês dão mesmo da função que eu exercia, porque eu já passei por 3 funções onde eu estou hoje. Então, as funções que eu exercia. Então, a gente tem que ter essa preocupação quando a gente pensa na nossa vida previdenciária, né? Agora, o professor realmente é uma categoria que eu não tenho muitos problemas, porque as escolas, elas geralmente emitem, e professor guarda muitas provas fáticas, né? Caderno, Eu ia até diário. comentar isso com você, né? Que o que eu já tive de caso de professor, eu nunca tive dificuldade mesmo. Pois é, não porque tem eles sempre, professor. eles chegam com a mala de documento, né? Eles têm de tudo. E a gente costuma pedir, mas é importante a gente frisar isso, que precisa pedir a declaração da escola de que ele está em sala de aula, né? Porque Isso. só o diploma de professor não vai ser suficiente, né? E o INSS, ele não tem essa informação de qual é a função, a né? atividade que ele está contribuindo, mas você não sabe se ele está em sala de aula ou não está em sala de aula. Exatamente. Então, essa é uma informação importante, né, Carla? Exatamente. A Cláudia Damasceno está achando tudo injusto aqui. Eles estão comentando. Eu estou olhando a conversa paralela aqui, que é das alterações do regime de previdência. Ela está achando injusto, né? Assim, ela reforma... é minha irmã, professora. Então... Ela é do mesmo órgão que eu, só que ela é da carreira magistério. Assim, a reforma traz esse sentimento para a gente em muitos momentos. Sim, né? sim. E em vários pontos da reforma, assim, é sofrido, né? É sofrido. Eu acho que a idade mínima do professor, o que se fez com a aposentadoria especial. Foi cruel, né? Cruel. Eu acho que o cálculo da pensão por morte. Cruel. Enfim, a gente tem vários elementos aqui que realmente causam esse sentimento. É um sentimento... eu quis comentar porque acho que é um sentimento comum a todos nós, né? Em diversos momentos. Algumas questões da reforma precisavam acontecer mesmo. Precisava. Mas em outras ela traz um pouquinho esse sentimento, assim, né? De que você Mas passa eu tenho uma a vida observação. inteira, né? A renda mensal, a Mayra está colocando bem aqui, renda da aposentadoria por invalidez, sim, né? E, enfim, temos aí... Passaríamos a vida aqui falando de vários pontos da reforma que prejudicam o segurado, né? Né? Para falar que a ponta final, né, do sistema de previdência é o segurado, que se dedica, trabalha, contribui, e aí no final, quando ele vai usufruir da aposentadoria, ele vai se dar conta, primeiro, de que não está tão fácil se aposentar, e segundo, né, que ele não vai obter do sistema uma renda compatível ou coerente com aquilo que ele tinha quando ele trabalhava, né? Que muitas vezes, né, na imensa maioria das situações, ele não vai viver da aposentadoria.
Eu tenho, só deixar claro, eu tenho um pequeno materialzinho sobre a aposentadoria do professor. Quem tiver interesse, me manda um direct que eu envio o documento de volta. Outra observação que eu tenho é que, por acaso, hoje eu fui convidada pelo IAPE para dar um curso de aposentadoria do professor. Vai ter um curso no IAPE sobre a advocacia previdenciária, né? Os principais Isso. passos para a advocacia. É Eu estou muito esse lisonjeada. curso, exatamente, esse curso é sensacional. Queria comentar aqui com vocês, ainda bem que você fez esse gancho, porque é um curso para quem vai começar na advocacia previdenciária e ele vai ter tudo, tá? Então ele vai ter um pouquinho de cada tema relacionado ao direito previdenciário. São acho que 14 professores, né, Carla? Se Isso, não são me 14 engano. Eu falei com a blocos, né? Lívia hoje também sobre isso. Eu vou falar de benefício por incapacidade nesse curso. Legal, legal. E assim, para falar para vocês um pouquinho do IAPE, dessa possibilidade que vocês têm de fazerem associação ao IAPE e participarem, terem acesso a esses cursos com valores muito acessíveis, porque são realmente valores muito baixos para quem é São. associado, cursos de muita qualidade, e para vocês participarem de cursos gratuitos que a plataforma vai oferecer, né? Então, por exemplo, eu já tive o privilégio de, numa reunião mensal, assistir uma palestra da Carla, né? E isso é disponibilizado o tempo todo para a gente, de forma gratuita. Esse Exatamente. acesso é o tempo todo. Então, essa acho que é uma das maiores vantagens aí da associação. Muitos cursos legais que vêm aí na plataforma. Se alguém tiver interesse, é só procurar aqui pelo IAPE, né? Manda um direct aí para as meninas. Pode me procurar também, ó. O meu Instagram é prof. Ana Júlia Cachan. Pode procurar a Carla, que a À gente vontade. encaminha vocês, para quem é responsável. Tem cursos na plataforma já. Tem um curso que eu participei, Carla, que é de envolvendo casos complexos. Muito legal. E aí eu trouxe 4 casinhos complexos envolvendo benefício por incapacidade. E pensão por morte, tem cálculo, tem processo administrativo previdenciário. Então tem muita coisa bacana aí no site. Quem está perguntando se eu vou deixar salvo, sim, se o Instagram me ajudar, vai ficar salvo, tá? Porque a hora que eu sair daqui, vamos ver se vai dar certo. Carla, eu vou fazer um parênteses aqui, porque primeiro que eu realmente, aqui eu já vi que tem muitos advogados aqui acompanhando a nossa live, e o direito previdenciário, ele tomou uma dimensão muito grande desde a reforma, porque a gente começou a ter problemas lá no trabalhista, que tivemos que resolver no previdenciário. Então, e foi exatamente quando eu já estava migrando do trabalhista para o previdenciário. O que aconteceu? Eu conheci o IAPE. E eu venho falando isso com a doutora Priscila, que é a nossa presidente, sobre como o IAPE tem crescido e como ele faz a carreira do advogado alavancar. Então, por meio de cursos, nós fazemos semanalmente os nossos encontros de representantes e associados. Então, isso faz com que a nossa carreira tenha um reconhecimento muito diferenciado quando a gente se adequa a essa nova posição de educação e quando a gente se adequa à associatividade. Então, realmente, eu já fiz esse elogio, né, à Priscila, e eu acho que eu tenho que estender aqui ele online, ao vivo, e dizer que você, advogado, tem vontade de alavancar sua carreira na área previdenciária? Eu acho importantíssima essa adequação à associatividade, a instituições, né, institutos tão agregadores de valor à carreira como o IAPE. Então, aqui tem cursos, a gente faz muitas reuniões, encontros semanais, conhecemos muitas pessoas da área, né, da seara previdenciária. A gente consegue dar esses cursos e transformar a nossa advocacia e essa vontade de falar e essa oratória, porque todos têm a possibilidade de estar aqui falando como eu tô. Então, assim, eu realmente tenho a agradecer ao IAPE por essa oportunidade, pelo convite do curso, que com toda certeza eu vou aceitar. Eu não consegui falar ainda lá porque eu não tive tempo agora à tarde, mas eu também convido a todos os advogados a conhecerem e se filiarem ao IAPE para conseguirem ter essa visão da advocacia muito mais ampla, uma magnitude muito maior do que eu mesma não tinha noção antes de entrar,
para o IAPE em relação à advocacia previdenciária. E você abre, né, Carla? Eu acho que uma coisa bacana é assim, você abre espaço para o debate, então você vai para um grupo de advogados que trabalham nessa área, cada um, né, a gente mesmo sendo previdenciarista, cada um acaba se especializando numa área de... Mas a gente abre para o debate, a gente discute casos práticos do escritório, então você leva lá, eu tô com um caso assim, enfim. E eu acho que isso tem muito ajuda, né? Muito enriquecedor. Eu tô bem, eu entrei meio que vamos ver o que vai acontecer e eu fiquei muito feliz. Eu também. De participar, muito grata por tudo que tem acontecido, porque tem sido realmente muito enriquecedor. Então fica aqui o convite, que vocês conheçam, que vocês venham participar, que vocês estejam com a gente nas nossas reuniões, né? Semanais aí, a gente debate bastante, estamos sempre aí à disposição de todos. Carla, já passei do tempo aqui. Vamos lá. Que tinha sido passado para mim, que era de 40 minutos. Olha, eu vou passar para você finalizar. Tá certo. Mas antes de mais nada, eu queria te agradecer imensamente. Agradecer o IAPE pela oportunidade de fazer essa live com você, dizer que eu fiquei muito feliz, que eu tenho muita admiração por você. Obrigada, e que a gente possa estender essa parceria aí em outros momentos, tá? E aí deixa para você se despedir, fazer suas considerações finais. Muito grata, Ana Júlia, também. Eu sou sua fã, até porque eu já acompanho. Quando eu conheci o IAPE, você já tinha a identidade do IAPE. Então, eu sou grata. Grata por estar aqui. Convido todo mundo a ter esse gosto que eu tenho pelo IAPE. Não é da boca para fora, mas eu vi que agregou muito na minha advocacia. Eu acho que todo mundo pode experimentar esse gosto, tá? A gente precisa estar em crescente, né? Aprendizado em relação à advocacia. Então, conheçam o IAPE, vão lá descobrir como é que funciona. Eu estou à disposição para dizer o que eu sinto dele. Então, esse ano eu tenho um grande evento para fazer no meu coração, um sonho, tá, Ana Júlia? Então, se prepare para o final do ano. E eu tenho certeza que as vacinas irão chegar. E todos nós teremos a oportunidade de estarmos ainda mais juntos. Um grande beijo a todo mundo. Ó, Marina, que mandou uma pergunta aqui no finalzinho. A gente não vai conseguir responder. Pode procurar no privado, tá? Isso. E quem quiser material, pode me quem quiser mandar. Quem quiser material, só me pedir no privado. Também, pessoal, olha só. Printa a tela aqui da gente. A gente faz uma carinha, vamos fazer uma carinha bonitinha. Printa a tela, marca a gente e pede o material para Carla que ela vai enviar para vocês. Isso. Eu vou mandar também o pedido de material para ela. Tá bom. E é grande isso, pessoal. Beijo. A gente espera vocês num próximo encontro. Obrigada, viu, Carla? Obrigada por todo mundo que agradeço. Com a gente. Beijo grande e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.